Olá, olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula sobre o livro de Apocalipse. E eu estou aqui falando com você. Eu sou o pastor Anderson, da Serra de Porto Alegre, e é uma alegria. Nós vamos falar nessas próximas semanas sobre o grande final, nota sobre o livro de Apocalipse, o livro da grande revelação. Nós vamos falar sobre o grande final que Deus planejou para nós. Infelizmente, hoje a gente vive uma guerra constante. Como cristãos, nós estamos combatendo o bom combate para guardar a nossa fé, para levar a nossa fé, mas nós vemos hoje a cultura do mundo, as ideias do mundo, as coisas do mundo se propagando e crescendo de uma forma tão grande que nós ficamos pensando que nós estamos do lado perdedor. Mas isso não é verdade, porque ainda nós não chegamos na última página dessa história, da história da humanidade na Terra. Nós ainda não chegamos porque nós temos a certeza que o mundo ainda vai passar por situações muito difíceis, mas nós que estamos em Cristo vamos vencer porque nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado de Deus, do lado do amado Jesus, e eu tenho a certeza que você, ao longo dessas séries de videoaulas, vai compreender um pouquinho mais. O livro de Apocalipse é um livro denso, é um livro com muita informação, muitas coisas que são, em certo ponto, difíceis de entender para quem está começando na jornada da fé, do conhecimento da palavra. É necessário um estudo profundo da palavra para compreender o livro de Apocalipse, mas eu quero falar para você que nessas próximas aulas, a começar por essa e as outras, nós vamos encontrar e vamos ver nas escrituras clareza sobre cada ponto daquilo que é abordado no livro de Apocalipse. Mas quem tem uma visão otimista sobre a situação do mundo, achando que o mundo vai melhorar, não está pensando, não está vendo claramente. A nossa condição em Cristo, isso sim vai melhorar. Mas o mundo está numa condição desesperadora. Nós não somos pessimistas, mas nós temos o livro de Apocalipse que revela isso para nós. O caminho da humanidade, o caminho do mundo sem Deus é um caminho de terror, é um caminho de tragédia, é um caminho de caos. Mas nós que estamos em Cristo, eu que estou em Cristo e você que está em Cristo, eu posso dizer para você, não se preocupe. Você está indo para o lugar certo. Deus está saindo por cima e você está com ele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há o que temer. Mesmo que as trevas dominem, não há o que temer, porque a luz reinará para todos sempre. A luz reinará para todos sempre. Não é preciso muito, como eu falei, para ver que uma crise está chegando e as pessoas falam sobre isso o tempo todo, e como resultado desse pressentimento, as pessoas têm um interesse crescente no livro de Apocalipse. E por causa disso, nós vamos estar estudando, então, esse livro que é o último livro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e ele é o número 66 das Escrituras. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos entender que se ele é o número 66, nós precisamos compreender os primeiros 65 livros. Você não vai conseguir entender o livro de Apocalipse sem um conhecimento prático da Bíblia. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam na jornada da fé e elas já querem saber do fim, sem conhecer as bases da fé, os princípios da fé, o propósito das Escrituras, sem ter uma base bíblica concreta e firme, ela passa a querer saber sobre o milênio, sobre quem é o dragão, sobre quem é aquela mulher que aparece, e começa preocupado com vários pontos, querer saber, e aí surta, aí a pessoa bate a cabeça e não entende mais nada. Bem,
Ter um conhecimento prático de todos os antecedentes, todos os livros da Bíblia, dará o contexto ao livro de Apocalipse. Então, você não pode só ter lido o livro de Apocalipse. Ou, eu li só o Evangelho de João e o livro, e agora eu quero ler Apocalipse porque eu quero entender. Não, não tem como. Você tem que ler Gênesis, você tem que ler, reler a Bíblia, estudar várias vezes. O que eu vou passar para você aqui é apenas notas, é apenas um resumo, é apenas uma brevidade de estudo referente ao livro de Apocalipse para te dar uma clareza em certos pontos e em certas coisas que você precisa entender de forma clara na sua vida. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um dos livros proféticos da Bíblia. A gente vai ver isso mais para frente. Então, para você compreender profecias e discernir profecias, você precisa ter uma base bíblica para ver as coisas da forma certa. Então, por isso que eu vou te dar um apanhado aqui ao longo dessa série de vídeos para te mostrar os fatos da Bíblia e o sentido das Escrituras e como isso se aplica na compreensão do livro de Apocalipse. Embora os bons expositores, os estudiosos da palavra, difiram, eles divergem nos detalhes do Apocalipse, geralmente o Apocalipse foi e é interpretado por 4 principais sistemas. Agora eu quero que você entenda alguma coisa da compreensão de Apocalipse. Existem métodos, sistemas de compreensão daquilo que se fala. E eu vou começar a falar de 4 sistemas, métodos de interpretação, e vou dizer qual nós usamos, qual que nós vemos que é o mais correto, e depois dessa compreensão desse sistema, nós vamos ver mais à frente, nas próximas aulas, os 10 pontos principais do livro de Apocalipse, os 10 assuntos principais e como nós podemos ter, através desse sistema de interpretação, uma visão clara daquilo que fala no livro de Apocalipse. Então, voltando, a primeira interpretação é a preterista. O que é isso? Diz que foi cumprido no passado. É uma metodologia que diz que o Apocalipse descreveu os eventos do escritor João sob a dominação de Nero ou Domiciano. O propósito do livro de Apocalipse era trazer conforto aos perseguidos, à igreja daquele dia, e foi escrito em símbolos. Essa é a primeira. Quer dizer, então, voltando aqui, se lembra que eu falei sobre os sistemas? Então, o primeiro sistema que existe e que existiu é o sistema preterista, que é do passado. Não, o livro de Apocalipse ele aborda coisas que já passaram e foi para consolar a igreja lá no início. É o que cremos? Não. É o que usamos? Não, não é. O segundo é a interpretação histórica. Diz que o cumprimento do Apocalipse está acontecendo continuamente na história da igreja, desde os dias de João até o presente. Ele não é profético, mas fala de eventos atuais. Embora isso se aplique às 7 igrejas para as quais o João escreveu, nós temos uma clareza que o Apocalipse é profético. Então, não é a interpretação que nós usamos. A outra interpretação é o histórico espiritualista, que é um refinamento da teoria histórica que diz que as 2 bestas são a província romana e que o objetivo do livro é encorajar os cristãos. Não é o que nós acreditamos também. Qual nós acreditamos? Nós cremos no sistema de interpretação futurista, que vê o Apocalipse como algo principalmente profético, que fala a respeito daquilo que Deus iria fazer, está fazendo e vai fazer. Então ele é algo profético. E o profético está baseado no que vai acontecer. Então é nessa interpretação que nós baseamos o nosso estudo e a nossa compreensão do livro de
Apocalipse. Okay? Então, para entender melhor, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Existem 17 livros proféticos que falam sobre a volta de Cristo no Antigo Testamento, mas só existe um livro profético no Novo Testamento e é o livro de Apocalipse. João, escritor, o apóstolo amado, que escreveu também o Evangelho de João, é o que chega mais longe a respeito da eternidade do que qualquer outro escritor da Bíblia. O seu evangelho abre com isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é o escritor da Bíblia que teve maior compreensão a respeito da eternidade, porque ele viu a eternidade. O Apocalipse promete uma bênção especial para os leitores deste livro. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que são escritas nele, porque o tempo está próximo. É uma promessa de bênção. O Apocalipse não é um livro selado. Daniel foi instruído a selar o livro até o tempo do fim, mas a João é dito: não cele as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Repito, não é um livro selado. A revelação, o livro de Apocalipse é uma série de visões expressas em símbolos que lidam com a realidade. A interpretação literal é sempre preferida, a menos que João deixe claro que é o contrário. Então, nós sempre vamos ver como algo literal, a menos que o próprio interlocutor, que é o apóstolo João, diga que seja algo contrário a isso. Então, nós precisamos ter essa clareza. E o Apocalipse é como uma grande estação de trens que leva e passa por várias linhas. E nós vamos falar dessas linhas, que são assuntos que abordam os temas do livro de Apocalipse na próxima videoaula. Então, lembrando que através dessas videoaulas nós vamos ver essas 10 grandes linhas, 10 grandes assuntos do livro, né? E eu posso adiantar para você que um deles é Jesus Cristo é o Senhor, fala do senhorio de Jesus. Nós vemos que a igreja, ela é sempre aquela que foi instituída por Deus. Vamos falar sobre ressurreição e translação, ou transladação, como alguns falam, dos santos. Nós vamos falar sobre a grande tribulação, que é mencionada não somente no livro de Apocalipse, mas em vários outros livros da Bíblia. Nós vamos falar sobre Satanás e o mal, vamos falar sobre o homem do pecado, nós vamos falar sobre o curso e o fim do falso cristianismo, nós vamos falar sobre o início, o decorrer e o fim dos tempos dos gentios, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo e nós vamos falar sobre as alianças de Israel. E eu quero dizer para você, para encerrar, Apocalipse não é um livro difícil. Apocalipse é um livro que precisa ser compreendido da forma correta. Então, nós queremos, através dessas videoaulas, dar a base para você se aprofundar nos conceitos e entender os princípios por trás do livro de Apocalipse, para quando você estudar, você tiver uma revelação conforme a palavra, não conforme o seu achismo ou o achismo dos outros. Então, eu convido você a estar comigo nas próximas videoaulas. Deixa aqui abaixo o seu comentário e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe. Paz.